Inclusive, o nosso estado fosse independente como um país, nós teríamos uma das menores taxas de desemprego do mundo. Produzimos hoje uma das grandes, da maioria da produção de soja do mundo é localizada no nosso estado. Hoje o planeta Terra tem mais aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, mas o agronegócio produz grandes culturas, não produz batata, arroz e outros produtos que são comuns à nossa mesa. E a gente ouve muitas pessoas falarem, poxa, eu não como soja. Turma, a soja hoje gera mais de 2 mil oriundos. A soja faz parte de medicamento, a soja faz parte de tinta, a soja faz parte do esmalte, a soja faz parte da roupa, a soja alimenta o gado, que vira carne e abastece o seu churrasco de final de semana. A soja compõe bebidas, então é uma imensidão de produtos que você não vê. Necessariamente você não come soja no teu prato, mas a soja que é produzida em larga escala no Brasil compõe diversos outros produtos que a gente tem no nosso uso diariamente. A gente só não vê. É hora do agro, gente. E a nossa prosa boa de lida hoje traz para vocês Vitor Prestes, engenheiro agrônomo, especialista em gestão comercial e produção, né, Vitor? E tecnologia em sementes. Seja bem-vindo, Vitor. Fala, Léo. Tudo certo por aí, turma? Vamos lá. Antes da gente começar, gente, quem já segue o programa do Hora do Agro, por favor, compartilha com os amigos, dá o seu like, curte aí. E comenta com a gente, fala o que você está achando do programa, das matérias, do que a gente está falando aqui. É sempre importante a sua participação para a construção do nosso programa. E você que não segue, por favor, clica aí, começa a seguir o programa, dá seu like, também compartilha com os amigos, porque toda semana temos prosa boa de lida aqui na Hora do Agro. Então vamos começar, né, Vitor? Nosso bate-papo. Vitor, como sempre, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados. Vitor Prestes, hoje engenheiro agrônomo, especialista, trabalha com produção, trabalha com especialista em semente. Como é que você chegou até aqui? Quem que é o Vitor? Onde é que o Vitor nasceu? Como é que foi sua infância? Você já era ligado ao agronegócio? Sua família é do agronegócio? Conta a sua história pra gente. Eu sou filho de paulistas, nascido no Amazonas. No Amazonas? E com as mudanças profissionais dos meus pais, eu cheguei no Mato Grosso em 98. Né? Meu pai trabalhava no ramo de frigorífico, também agro, e trouxe a família toda para o Mato Grosso. Desde pequeno eu fui ambientalizado nesse segmento. A gente acompanha tudo, desde exposições, os colegas de escola que os pais eram produtores rurais ou funcionários de fazenda. Então acabei crescendo indiretamente nesse meio. Mais diretamente era o pai que tinha um sítio ali na gleba do Rio Vermelho, trabalhava com pequenas culturas. Então eu fui praticando algumas coisas lá, mas não foi exatamente isso que me fez voltar para o agro. Quando a gente tem aquela fase da adolescência, do ensino médio, uma pergunta que fica todo santo dia feita em casa pelos professores: o que você vai ser, o que você está estudando para quê, quem você quer ser da vida. Então eu pensando principalmente naquela parte de, preciso achar uma palavra bem específica para isso, promissora, vendo que o agro hoje ele é bem abundante no nosso estado, eu resolvi seguir nesse caminho. Então, eu pratiquei alguns anos... Pratiquei não, né? Eu cursei alguns anos de zootecnia, e dentro da zootecnia eu comecei a ter uma visão maior dessa dimensão do mercado do agro no nosso estado. E por questões financeiras, futuras, maiores perspectivas de carreira, eu transferi minha faculdade para agronomia. Prestei o vestibular novamente,
na UFMT em Cuiabá e cursei agronomia lá. E desde então, do primeiro dia de formado até hoje, graças a Deus, trabalhando no agronegócio. Mas você contou aí, você falou que você nasceu no Amazonas. Chama atenção isso. E aí é inevitável essa pergunta. Como que é a vida lá no Amazonas? Porque lá seu pai trabalhava também na área de frigorífico ou não? Não, lá meu pai era funcionário público. Funcionário público. Mas você lá, como é que foi sua vida? Você morava em que cidade? Era cidade grande? Você tinha contato? A ideia que se tem do Amazonas, de cidades próximas às selvas, às cidades pouco desenvolvidas, é essa a ideia mesmo ou nada a ver com isso? Olha, Léo, há 38 anos atrás era. Era? Mata fechada. Mas brincadeiras à parte. Eu sou maitaense, praticamente só nasci no Maitá, morei poucos anos lá e até meus 6 anos de idade eu morei em Apuí. Meus pais foram transferidos para lá e nós moramos por um tempo maior em Apuí. Mas tem poucas lembranças, era muito novo, muito criança ainda, então me recordo muito, muito pouco mesmo. O que eu tenho de memória hoje é mais fotos. E não voltou lá? Depois, não mais, não. Só no meu período de infância mesmo. Então, tenho a curiosidade de voltar, né? Que eu ia complementar isso. Tenho muita vontade, mas não... seria para passeio, para conhecer a região mesmo. Hoje eu me considero mato-grossense. De alma e coração, igual o pessoal fala. Você faz parte de um grande grupo de pessoas que vieram para o Mato Grosso e acabaram aqui desenvolvendo a vida, né? Criando sua vida, família, raízes, como a gente gosta de falar. E eu faço parte desse grupo também. Só que quando você veio do Amazonas para cá, eu vim de Minas. Eu não sei quem subiu, quem desceu, que a gente tem mania de falar de subiu e desceu, né? Eu fiz uma escala em São Paulo antes de vir. Você foi para São Paulo antes de vir para cá? São Paulo e Piracicaba. E depois nós mudamos pro Mato Grosso. Mas aqui é interessante. O Mato Grosso é uma conexão, um estado de braços abertos, né? Você encontra goiano, paulista, pessoal do sul, pessoal do nordeste, que vem muito para cá, para nossa região também. Então aqui é um agregado de várias culturas, povos brasileiros, né? Que acredito isso que tenha sido o principal fator da dimensão do nosso estado hoje, né? Inclusive o nosso estado, se fosse independente como um país, nós teríamos uma das menores taxas de desemprego do mundo. Produzimos hoje uma das grandes, da maioria da produção de soja do mundo é localizada no nosso estado. Então, assim, é um estado que movimenta muito, arrecada, produz muito. É um estado rico, a gente pode falar isso, em diversas coisas. Não só pensando em agro, né? Bioma nosso é surpreendente. Hoje nós temos Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, tudo num lugar só. Fauna e flora abundante. Tem gente do mundo inteiro que vem inclusive pescar aqui, por assim dizer, né? Ricos em minérios sólidos, grão, pecuária. Então nós somos um estado muito rico. Eu acho que foi isso que me fez ser mato-grossense de alma e coração. Nasci no Amazonas, amo o Amazonas, mas hoje eu me sinto em casa aqui no Mato Grosso. E sem ser barrista, Mato Grosso Bastante. tem todas as riquezas e ainda é um estado que recebe todos de braços abertos. Exatamente. Então, quem está nos assistindo, tenho certeza que esse programa já foi além das nossas divisas estaduais. Mato Grosso é um estado que está sempre aberto para quem quiser vir para cá. E tenho certeza que quem vem, e isso aconteceu com meu pai comentava isso, que nós viemos em 82 e ele falava que deveria ter vindo antes. Quem vem para cá sempre fica com aquela sensação, eu poderia ter ido antes. Mas não deixa para depois. Se você quer vir conhecer Mato Grosso, vem, porque aqui é diferente. Eu falo que aqui é diferente e é diferente de verdade, não só em riqueza, mas o povo também. O povo acolhe todos que vêm para cá e por isso que muitos ficam e se sentem na terra como nós nos sentimos, né, Vitor? Com certeza. Sem falar que hoje, se a gente pegar alguns estudos mais recentes, as cidades... Existem muitas cidades referências no Mato Grosso que estão aí nas top 10 de desenvolvimento, produção, remuneração, IDH.
que é o caso que a gente consegue ver muito aí em Sinop, Sorriso, não 63. Quem quiser crescer, quiser trabalhar em Mato Grosso. É aqui no Mato Grosso. É aqui no Mato Grosso. Então vamos falar de trabalho, Vitor. Você, como a gente já falou, você é engenheiro agrônomo, formado especialista em gestão comercial e produção e tecnologia de sementes. Como que é trabalhar com essa área? Já que você foi para a área de gestão comercial e produção e tecnologia de sementes, por que você escolheu essa área em específico dentro das várias áreas que você poderia trabalhar na agronomia? Bom, Léo, hoje eu trabalho com a parte comercial, realizo vendas. Só que hoje, para você se manter dentro desse mercado, você precisa agregar um pouco mais dentro do seu cliente. Vender, todo mundo tem para vender. Comprar é preço. Mas o que é que faz você ser referência ou com que o produtor te procure para comprar o teu produto? Naquilo que você entrega para ele a campo, através de alguma assistência, através de alguma mudança prática, contribuindo com o dia a dia do produtor rural. O produtor rural, no fim do dia, ele precisa ter muito mais do que... O produtor precisa, o vendedor, no caso, precisa entregar muito mais para o produtor rural do que simplesmente o produto ou preço. Certo? Você entrega serviço também. Precisamos entregar serviço. E serviço de qualidade. Por quê? Pequenos detalhes, eu sempre gosto de comentar isso. Pequenos detalhes que a gente muda nas práticas do dia a dia, do operacional, do manejo de uma propriedade, produzem grandes resultados na frente. É o efeito borboleta. Um parafuso que você ajusta aqui, uma linha de plantadeira que você regula a mais, lá no final te entrega 2, 3 sacos a mais de produtividade. Porque a gente fala em larga escala, certo? Então, assim, alguns posicionamentos técnicos que a gente consegue agregar dentro da fazenda contribuem para o aumento de produtividade do produtor rural. E hoje produtividade é dinheiro. Eu já vi comentário de pessoas que vieram visitar o Brasil, americanos, japoneses, que o brasileiro desperdiça muito, o produtor desperdiça muito na lavoura, desperdiça muito no transporte e no armazenamento. Então você vai para qualquer rodovia que você pega, você vê o pessoal até começaram a fazer uma fonte de renda varrendo soja, o milho para recolher e vender aquela varredura. Isso aí se deve, você entende que isso se deve ao quê? A alta produtividade, ou você acha que é um pouco de incompetência mesmo de toda a cadeia, desde o produtor até o transportador, até o pessoal do armazenamento? Léo, não vou falar para você que seja incompetência, mas eu acho que a janela de atividade. Muito hoje ocorre no campo. Vou dar o exemplo. Vou citar um dos exemplos, né? A troca do time da colheita da safra, principal cultura, soja, e a entrada do plantio com a safrinha. Esse processo é muito rápido, no nosso estado principalmente, ou na nossa região sul do Mato Grosso principalmente. Por quê? A janela é curta. Quanto menos tempo a gente perde, mais tempo de janela de cultura se desenvolvendo, recebendo chuva, sol, melhor. Então o produtor colhe a soja com uma determinada pressa para ele liberar a área para ele poder entrar plantando a safrinha, milho, o algodão em alguns casos, porque esse ganho de tempo na janela é rentável lá na frente. Isso faz com que o produtor colha uma soja um pouco mais úmida, faça com que os maquinários, o operacional trabalhe um pouco mais rápido, acontece alguns desperdícios nesse período. Também a questão da logística, é uma época do ano que falta caminhão às vezes, então às vezes tem alguns caminhões que não estão adaptados de forma correta, lona rasgada ou lona remendada, assoalho, carroceria também remendado, e na falta de serviço, caminhão, maquinário, o produtor precisa trabalhar, o produtor precisa retirar a produção dele do campo, escoar ela, e nesses detalhes, pontuações pequenas em um canto ou outro vão agregando e acabam gerando esse desperdício. E como o volume é muito grande, por mais enorme, que o desperdício seja pequeno, ele parece ser grande para quem não conhece, para quem vai está de fora. Vai somando, né? E assim, gera um desperdício significativo. Para quem não conhece, você falou aí
da lavoura, da transição entre uma safra e outra, como é que é basicamente aqui no Mato Grosso? A gente sabe que chama atenção no Mato Grosso, a gente fala que tem 3 safras no Mato Grosso, né? Como é que funciona para o nosso público que não entende isso? Como é que funcionam os meses do ano e como é que é a rotina da produção? Quando é que começa? Vamos imaginar que comece na lavoura normal, na safra normal. Conta pra gente aí, como é que divide isso? Literalmente nós podemos falar que ela começa em um determinado, mas ela não para. Não para, ela é como se fosse a hora do relógio. Exatamente, ela não para de um rodar. Ciclo. Mas por nosso estado estar abaixo do hemisfério sul, do equatorial, o nosso ciclo de lavoura se inicia o plantio após o vazio sanitário ali diante do dia 15 de setembro à frente, que quando se inicia o nosso maior ciclo de volume de chuvas mais adequado. Então, ali naquele período do dia 15 de setembro adiante, nós entramos com a principal cultura, que hoje no nosso estado é a soja. Ela se desenvolve ao longo de um ciclo de 90 a mais ou menos 120 dias, dependendo de qual cultivar de soja que você planta, que o produtor esteja trabalhando na propriedade dele. E logo depois, na safrinha, quem antecipa a janela se programa, faz um escalonamento e parte para uma safrinha de algodão ou para uma safrinha de milho. Isso é o mais convencional hoje no nosso estado, mas existem várias outras alternativas. Alguns produtores rurais, dependendo da sua capacidade, do seu manejo, do perfil de solo dele, ele faz um milho verão, que a gente fala que é um milho que é plantado ali no início, finalzinho de novembro, início de dezembro, ou faz um algodão verão, que também é nessa mesma janela. O que acontece em muitos casos? Os produtores que são mais tecnificados, que têm armazém, tem pivô na fazenda, conseguem fazer realmente as 3 safras. O que seria essas 3 safras com o pivô? Ele planta uma soja, colhe, entra com um milho, colhe e ainda consegue posicionar um algodão. Consegue posicionar um feijão. Acontece muito isso no nosso estado. Quem não tem o pivô, como que ele faz as 3 safras? Que é bem comum também na nossa região. 3 safras entre aspas. Ele entra com a soja, depois ele vem com o milho. Esse milho é consorciado. No mesmo time de plantio de milho é feito o plantio da braquiária, de uma forrageira. O milho é colhido, a forrageira permanece verde a campo, mesmo com a falta de chuva. Forrageira essa que é extremamente importante. Vou fazer essa pontuação aqui para perfil de solo. Então, logo depois disso, o produtor rural que é mais tecnificado, tem uma capacidade maior de investimento, mão de obra na propriedade, cerca aquela área após a colheita do milho e coloca o gado para aproveitar aquela massa verde que ali se encontra, né, que é uma forrageira. E ainda tem a alternativa ainda de colher essa forrageira ainda para fazer o feno. Sim. Que pode ser servido para o gado ou pode ir para queima. Exatamente. O feno, o processo de fenação, ele estende a longevidade desse produto em armazenamento, faz com que ele degrade com o tempo mais lentamente. Então você consegue fracionar e tratar do gado ao longo de um ciclo maior. Caso o feno não dê qualidade ou ele perca qualidade por armazenamento, ele funciona como combustível de combustão. Você pode estar queimando ele. E chama atenção isso para quem gosta de falar. Isso eu sempre gosto de destacar, que tem gente que gosta de falar mal do agro, do produtor. Quando você consegue, como se consegue fazer em grande parte do Mato Grosso, que a gente chama dessas 3 safras, você está aumentando produção na mesma área. Se você está aumentando a produção na mesma área, você está diminuindo a pressão por aumento de área. Com certeza. Então você consegue otimizar cada vez mais áreas que já estão abertas. Isso. E mais, se você consegue fazer o lavoura pecuária, você consegue consorciar isso e ainda trazer o gado junto, diminuindo cada vez mais a pressão por necessidade de maiores áreas para alimentar as pessoas. Que ninguém está pensando em abrir área só por abrir área, porque é legal. Vou derrubar, tirar licença para derrubar um mato para poder área porque é legal. Não é por isso, é porque precisa alimentar as pessoas. É porque o mercado pede. Com certeza. As pessoas não só o mercado interno, mas Exatamente. o mercado externo também. Essa questão da maximização de produção dentro da sua mesma área,
Isso é totalmente rentável porque o mercado interno e o mercado externo necessitam disso. Nós não somos um país estruturado para a produção. Nós temos muita matéria-prima, mas ela sai para fora para ser beneficiada, para ser retornada para o nosso país como produto final. Então, assim, nós somos um país exportador. Nós somos exportadores de alimento. De matéria-prima. De matéria-prima também. Então, o mundo nos fornece o produto acabado, mas nós fornecemos todas as peças cabíveis para que eles se alimentem e produzam para ter o retorno para nós. Nós somos o celeiro do mundo. Nós somos, exatamente. Eu adoro essa analogia. O Brasil hoje é o celeiro do mundo. É o celeiro do mundo. É o celeiro do mundo. E para conseguir essa produção, Vitor, nós conversávamos antes sobre isso. Você fala da necessidade de você, quando você vai atender um produtor, você busca entender o histórico desse produtor. Certo? Explica para a gente melhor isso. O que você precisa ver, olhar na propriedade de alguém que você vai atender para poder otimizar e melhorar essa produção dele? Perfeito, Léo. Vamos puxar o que a gente acabou de falar agora aqui, que nós precisamos, o mundo precisa produzir mais em menos. Porque a gente tem essa necessidade de preservação ambiental, tanto através das leis, quanto talvez da consciência nossa de preservação. Ninguém faz melhor isso do que o produtor rural. O produtor rural é fiscalizado 24 horas através de satélite. Sim. Então, quem ainda tenha a consciência ou imagina de que é livre essa abertura de área ou é simplesmente banal, não é. Isso é fiscalizado, isso é levado criteriosamente ao pé da letra. Então, como que a gente consegue aumentar a produtividade sem aumentar a área? Eu vou falar só de um dos detalhes, quer dizer, de um dos pontos. Alguns ajustes, alguns detalhes dentro da propriedade fazem com que produtores rurais aumentem sua produtividade dentro da mesma área, produzam mais por metro quadrado. Vou dar um exemplo de um caso de um produtor que eu atendo, que o histórico dele por muitos anos foi entre 45 e 50 sacos de soja. Isso hoje não é viável com os custos de investimento, pensando em fertilizante, químicos e semente. Então ele precisava produzir mais. Nós começamos a fazer um trabalho de análise dentro da propriedade dele de determinados pontos. E essa análise nós começamos pelo estudo da área, histórico de chuva, quando que chove mais, quando que chove menos, dentro do ciclo de chuva, que é aquele ciclo de outubro até março, certo? Sanidade, quais são as doenças que aquele solo dele já possuíam instaladas, porque as doenças elas se instalam dentro do solo. Quais os patógenos, quais os problemas parasitários que ele encontra, como por exemplo, que tipo de nematóide que ele tem no seu solo, que hoje é um grande problema no Mato Grosso. Então, dentro desse estudo e também estudando o perfil do solo do cliente, nós conseguimos fazer algumas correções. Vou dar o exemplo da correção através da análise biológica do solo. Na análise biológica do solo, a gente consegue ver quais são as doenças e os nematóides que estão instalados naquele solo. Então você começa a posicionar um manejo de controle daquelas determinadas doenças no solo e posicionar variedades de soja, estou falando soja porque é a cultura principal, que possuam tecnologia para você conseguir manejar ou resistência a determinados nematóides. Hoje nós temos muitos cultivares de soja no mercado que são resistentes a herbicidas e são também resistentes ou moderadamente resistentes a determinados nematóides. Você trabalhando com esses materiais, você consegue reduzir a taxa de multiplicação desses parasitas, impedindo de que eles se desenvolvam ou proliferem. Mas nunca é uma palavra muito forte, mas dificilmente a gente consegue reduzir a quantidade, zerar a quantidade de nematóide no solo e também zerar a quantidade de doenças no solo. Então essa seria uma das práticas que a gente faz dentro da propriedade, pensando em aumento de produtividade, posicionamento de materiais resistentes e com tecnologia para que a gente possa usá-las a nosso favor. Você falou aí de nematóides, de doenças, de pragas.
Isso me chamou atenção. Às vezes quem está em casa não entende, não vai entender isso e até chama atenção. Então não é só o animal que tem uma verminose. Você pode ter uma... Na terra também você tem que buscar identificar se ela tem algum problema também antes de você plantar. Perfeito. A analogia é tão perfeita, Léo, que sim, o nematóide é um verme, tá? Só que ele é um verme microscópico que fica instalado no solo. E ele é literalmente um verme porque ele é filocodato, comprido e anelado. Ele é praticamente um verme mesmo de solo. Praticamente do mesmo jeito, similar visualmente, microscopicamente visualizando, ele é igual a um verme humano ou um verme de organismo animal, só que ele vive no solo. E ele se alimenta do solo ou das plantas que você coloca? De plantas instaladas no solo. Das plantas. Principalmente das raízes. E para combater ele, você pode trocar a planta ou senão você precisa fazer manejo químico no solo. Manejo químico. Rotação de cultura, manejo químico e também plantio de cultivares com resistência. Não só a cultura principal da soja, mas você sequencialmente vai entrar talvez um algodão ou pensando no milho. Hoje existem milhos que possuem baixo fator de reprodução de nematóide. Através de exudatos emitidos pelas raízes no solo, esses nematóides eles ficam mais atordoados, lentos, se multiplicam menos e se alimentam menos. Então assim, você faz um controle sanitário no milho. Quando você inicia novamente seu ciclo do soja, a incidência dessas pragas no solo, desse verme no solo, desse parasita no caso, é menor. Então você está me falando que a tecnologia hoje da produção, eu tenho um milho que a raiz dele solta uma substância que consegue controlar esse nematóide, esse verme da terra? Perfeito. Não só o milho. Várias outras culturas podem ser instaladas com a rotação de cultura que auxiliam na redução da proliferação do nematóide no solo. Isso é tecnologia? Isso é tecnologia, isso é pesquisa. Quem que faz essa pesquisa? Agora você me despertou outra curiosidade. É biólogo, é geneticista, é agrônomo? Quem é que faz essas pesquisas? Todos eles juntos. Todos juntos? Todos eles juntos. Então quem gosta de biologia está estudando aí, a meninada que gosta de biologia, gosta de estudar isso e quiser pensar em alguma coisa ligada ao agronegócio, pode migrar para essa área. Com certeza. O agronegócio hoje é um leque de oportunidades enorme. Conecta muitas outras... como nós já falamos outras conversas, conecta a logística, conecta o mercado, é uma amplitude tão grande que assim consegue trazer outros setores e anexar para um fim incomum, vamos dizer assim, um fim comum para as duas áreas. Vou dar um exemplo que você não precisa usar químico, você não precisa usar melhoria genética. O simples hábito de você plantar a crotalária no seu solo, ela já funciona como um redutor de nematóide. Rotação de cultura. Rotação de cultura. A crotalária, que há muitos e muitos anos foi julgada como mato, inso, praga, pode ser feita dentro da sua área num período de rotação de cultura para redução, como forma de manejo para redução de nematóide. E ela ainda serve como manejo para o mosquito da dengue. Também. Então, assim, são vários benefícios, a gente só precisa estudar, estar antenado, se organizar para posicionar dentro das nossas propriedades essas alternativas que melhoram o nosso perfil de solo, melhoram nossa produtividade. Uma provocação aqui, Vitor. A gente recebe muita crítica, a gente vê muitas críticas ao agronegócio pelo uso dos defensivos agrícolas. Você acredita que seria possível produzir o quanto se produz e alimentar a quantidade de pessoas que se alimentam se não tivesse o uso dos defensivos? Praticamente impossível. Hoje o planeta Terra tem mais aproximadamente 8 bilhões de pessoas, certo? E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, mas o agronegócio produz grandes culturas, não produz batata, arroz e outros produtos que são comuns à nossa mesa. Uhum. E a gente ouve muitas pessoas falarem, poxa, eu não como soja. Turma, a soja hoje gera mais de 2.000 oriundos. Pesquisem. Então a soja faz parte de medicamento, a soja faz parte de tinta, a soja faz parte do esmalte, a soja faz parte da roupa, a soja alimenta o gado que vira carne e abastece o seu churrasco de final de semana. A soja compõe bebidas. Então,
é uma imensidão de produtos que você não vê. Necessariamente você não come soja no teu prato. Mas a soja que é produzida em larga escala no Brasil compõe diversos outros produtos que a gente tem no nosso uso diariamente. A gente só não vê. Além de gerar divisas, que na verdade é receita que entra para o Brasil, sim, da exportação. Que nossa principal receita, diga-se de passagem hoje. E vai para a circulação. Então quem trabalha no agronegócio recebe esse dinheiro que depois vai comprar na sua empresa, na sua loja, que vai acabar na mão do funcionário da loja, que às vezes é seu marido, sua esposa. Enfim, todo mundo acaba se beneficiando disso. Positivo. Né? Tá aí o caso do carro. Etanol agora à base de milho, que vai ser o futuro. Cada vez mais vem se investindo nisso. Inclusive, grandes grupos produtores de etanol à base de milho e de sorgo estão se instalando na nossa região. Uhum. Né? Não vou citar nomes aqui para não fazer merchandising, mas isso gera emprego. E que também gera o produto que você vai engordar boi com ele ainda. Perfeito. E eu vou falar mais uma coisa. Aonde o agronegócio chega, muitas pessoas têm em mente de que aquilo degrada. Se nós vermos essa indústria que está vindo agora para a nossa região e está construindo a sua fábrica aqui, ela comprou um terreno para fazer essa produção, para fazer essa instalação. Ela comprou um terreno grande, no qual ela não vai usar 100% do seu terreno para que ela usasse as suas instalações. Então o terreno que sobrou, você sabe o que essa empresa está fazendo? Silvicultura. Silvicultura, para o pessoal que está em casa, é a técnica, a arte de você plantar árvores. Ela está fazendo um reposicionamento com eucalipto, que é uma árvore econômica, e também fará um reflorestamento com árvores nativas do cerrado, numa área que estava degradada. Aí. Entendeu? Você me chamou atenção para você falou de entre os estudos da área, você analisa também o índice pluviométrico, ou seja, a chuva, a quantidade de chuva. Perfeito. Hoje, quem está no agronegócio, ele tem essa informação de quantidade de chuva, disposição, por exemplo, previsão do tempo. Existem institutos especialistas em fazer isso para o agronegócio? São vários, Léo. Hoje o produtor rural tem na palma da mão dele a questão da visibilidade e índice de quanto pode ser que venha a chover na área dele no dia, hoje. Os equipamentos hoje são tão avançados que você consegue instalar na sua própria propriedade mini bases meteorológicas que te informam de hora em hora. Você consegue saber se vai chover meio-dia, 4 horas da tarde, em muitas delas. A precisão ainda não é exata, mas ela é bem assertiva. É melhor do que não ter. Com certeza, porque isso também te gera programação. Falando também em outras pequenas práticas dentro do histórico do cliente, eu gosto muito da análise de solo, porque baseado na análise de solo a gente consegue fazer uma leitura do perfil do solo desse produtor. Saber quanto que tem de argila, saber qual é a deficiência nutricional que esse solo tem, se ele é rico em determinados nutrientes mais importantes, que a gente chama de macronutrientes para a soja, para a cultura, ou de micronutrientes que também fazem a composição ali e contribuem para a produtividade, desenvolvimento da cultura. E também pensando na questão do pH desse solo, para que a gente faça a correção através de uma calagem, de uma gessagem, para corrigir o pH desse solo, ou a eliminação, né, de, por exemplo, alumínio no solo, alto teor de alumínio no solo. Então, através dessa prática de correção de solo, que é a calagem e a gessagem, a gente melhora também o pH do solo. Mas por que a gente fala muitas vezes nesse pH do solo? Um solo que, assimilando ao nosso corpo, se nós estamos com o nosso corpo dentro da regularidade, nós absorvemos cada vez melhor os nossos nutrientes, e isso impacta diretamente num sono melhor, numa energia para o dia a dia melhor. O solo com um pH regulado, ele consegue
disponibilizar não só o pH, né? São vários fatores, mas o pH do solo estando regulado, fica um ambiente melhor e mais confortável para a planta se desenvolver, principalmente na parte radicular. Se ela desenvolve melhor a parte radicular, que é a boca dela, é por onde a planta se alimenta, na grande maioria do seu desenvolvimento, ela consegue acessar nutrientes, desenvolver essa raiz, aumentar a capilaridade e acessar partículas de nutrientes que estão disponíveis no solo. Vou dar um exemplo. O fósforo ele não é solúvel, ele não é móvel no solo. Então, de que forma que a raiz come? Através de interceptação radicular. A raiz só come o fósforo, que é extremamente importante para o desenvolvimento da cultura, quando ela encontra a raiz e encontra o fósforo. O fósforo não vem ao encontro da raiz, diferentemente de alguns outros macros e micros nutrientes. Cada um deles tem a sua mobilidade do solo. Uns se mobilizam mais, outros se mobilizam menos. Mas o fósforo é praticamente inerte. Então, através de bactérias solubilizadoras de fósforo ou através da interceptação radicular, é que a planta consegue comer o fósforo, que é um nutriente extremamente importante para o desenvolvimento da cultura. Então, para quem está em casa assistindo e olha a sua plantinha lá, acha que o mais importante da sua plantinha é a folha dela, o mais importante está debaixo da terra, que é a raiz. Quando você fala radicular, é a raiz da planta. Exatamente. A raiz da planta é que vai absorver todos os nutrientes que ela precisa, através da água, enfim. E a folha é só para poder receber o sol, só para fazer a fotossíntese. Não só. Não. A fotossíntese hoje é extremamente importante, porque é ela que gera toda a energia para a planta sintetizar tudo aquilo que ela intercepta. Então, assim, a fotossíntese é como se fosse a respiração da planta. A planta, hoje, na sua parte verde, que são as folhas, possuem estômatos. E esses estômatos, quando eles estão abertos, eles transpiram e geram energia através da fotossíntese. Toda essa energia auxilia na produção do fruto, no caso da soja, o grão, no caso do milho, a espiga, no caso do algodão, a maçã. Chama maçã o fruto do algodão. E também auxilia no desenvolvimento radicular. Então, toda aquela energia faz com que a raiz se desenvolva, o colmo, o caule se desenvolva, novas folhas saiam na planta. Essa energia faz com que essas plantas tenham uma maior resistência, ou no caso, tolerância à entrada de doença, porque elas interferem diretamente na imunidade da planta. E isso tudo gera, e toda essa energia gerada, né, faz com que a cultura se mantenha ali sadia e se desenvolva da melhor forma possível. Você falou de solo, falou da importância de adubação, enfim, de todos esses nutrientes. E eu estava lembrando do seguinte, às vezes as pessoas estão em casa não entendem e pode ter alguma dificuldade com isso. O que essa guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, fechou o Estreito de Hormuz, o que a produção aqui do nosso estado, do Brasil, a produção agrícola, tem com isso? A não ser o valor do petróleo, que vai subir, logicamente, o combustível das máquinas. Mas fora isso, prejudica alguma coisa para nós, por exemplo, nos fertilizantes? Prejudica diretamente, Léo. Por quê? Aquele setor onde hoje se encontra o Irã e outros países instalados ali, se encontra o maior polo de produção de fósforo do mundo. É dali que vem a maior produção de fósforo do mundo. E como eu falei anteriormente, o Brasil não tem determinadas produções, então precisa que elas venham de fora. Ela é importada. E por onde ela é escoada? Pelo Estreito de Hormuz. Então, o fósforo que vem para o nosso produtor rural trabalhar a cultura dele, sai de lá. A grande maioria. Com isso, devido à questão da guerra, a limitação do fósforo está sendo grande nesse exato momento, o que faz com que inflacione o preço de quem tem fósforo disponível, oferta e demanda, mercado. E, consequentemente, isso reverte na produção, encarecendo a produção das nossas culturas, consequentemente, aumentando o preço da matéria e da produção.
E quando a gente está falando isso, não é só do soja, não é só do milho, não. Tudo que entra na escala. O arroz e o feijão também usam muito fósforo na produção? Usam também fósforo na produção. Não tanto quanto a cultura da soja, vamos dizer assim. Estou usando a soja como referência porque hoje é a nossa maior a cultura mais produzida no país. Mas influencia sim. Aí a gente pega o gancho do petróleo. O Brasil hoje praticamente é dominado pela logística rodoviária, que necessita diretamente do petróleo para a sua condução. Consequentemente, aumenta o frete. Aumentando o frete, aumenta o produto a ser entregue para o comercializante. O comercializante aumenta o produto na prateleira e o consumidor final paga. Então, para quem está em casa, essa guerra, achando que essa guerra a gente não tem nada a ver com essa guerra, a gente vai pagar a conta também. Com certeza. É uma guerra que não é nossa, mas vai custar para o nosso bolso. Tá. A gente já falou do solo, falou da pluviometria, da sanidade. Mas tem mais coisas que o produtor pode fazer para melhorar a sua produção. Como você falou lá atrás, apertar uma porca, um parafuso que você aperta mais, você regulou um bico de pulverização, você consegue aumentar alguma coisa na produção e diminui também aquela pressão que a gente fala, pressão por aumento de área. Você consegue produzir mais. Mas o que mais dá para fazer? Que se você olha numa produção, numa área que pode ser feito para melhorar a produção? Léo, eu costumo chamar de capricho, mas na verdade são pequenas práticas de manejo que precisam ser adotadas. Vou dar o exemplo, por exemplo, da plantabilidade. O que é a plantabilidade hoje? De uma forma bem simples. É a distribuição da sua plantadeira, a distribuição do número, da quantidade de sementes exata da sua plantadeira e a profundidade que ela está enterrando aquela semente. Cada material... Hoje, novamente, usando a referência como soja, cada material de soja tem a sua população de plantas ideais, a sua população de plantas finais ideais, para que ela tenha a sua máxima produtividade, que ela aproveite o máximo possível do solo e consiga se desenvolver da melhor forma possível. Então, se a recomendação é que seja semeada 12 sementes, que nós podemos trabalhar com o stand final de plantas de 10 a 11 plantas viáveis no final do ciclo, que seria o recomendado para a máxima produção dela, necessita-se que no início do ciclo nós trabalhemos com uma semente de qualidade, com vigor alto, germinação alta e uma regulagem de plantadeira. Uma regulagem mal feita ou diminui a sua população ou aumenta muito a sua população. Isso eu estou falando em regulagem horizontal, que é a distribuição de sementes em linha. Quando eu falo para você em distribuição vertical, eu estou falando de profundidade de plantio. Se a semente fica muito funda, ela tem muita dificuldade para germinar, ela gasta muita energia para sair do solo e acaba se tornando uma plântula fraca, que não se desenvolve e não atinge seu potencial máximo de produtividade. Quando ela fica rasa, acontece a mesma coisa, ela fica exposta, tem dificuldade de desenvolver a sua parte da raiz e também, consequentemente, por ter uma raiz fraca, ela se torna uma plântula fraca. Isso tudo foram estudos que foram se fazendo, medição, altura ao longo do tempo que vem se desenvolvendo para chegar nessas conclusões. Perfeito. Então, por isso que é tão importante um detalhe no ajuste, na regulagem do teu maquinário de plantio, ser feito com capricho, para que ao longo de todo o seu ciclo do plantio você tenha uma distribuição horizontal bem feita e uma distribuição vertical bem feita. O Salvático, que é eu chamo ele de professor. Um abraço, viu, Salvático? Ele dá palestras, o cara é mestre em milho, mas em culturas gerais, de forma do agro em todo, com um contexto ao todo. Ele fala sempre uma frase bem parecida assim, eu não sei ao certo com as vírgulas, viu, Léo? Mas é assim: vale mais você perder um dia de plantio do que você perder um dia plantado. Então atrase o seu plantio para regular bem a sua máquina sem pressa e com qualidade, do que você fazer um serviço porco e trabalhar um dia inteiro com uma plantabilidade ruim.
perca ali um dia regulando, arrumando seu maquinário para ele ficar caprichado, ficar afiado e trabalhar o máximo possível, porque ele vai desregulando com o uso, mas que ele trabalhe o máximo possível com, não vou dizer perfeição, mas o mais próximo do recomendado. Do que você fazer uma área com pressa, com a máquina sua não tão bem regulada e no fim das contas uma semeadura desuniforme e irregular. Duas coisas. Primeiro, a gente vê falar muito de tecnologia justamente nessa planta, que tem hoje plantadeiras, que tem laser, que consegue identificar a quantidade de sementes, enfim. Tem isso. Hoje isso é minoria que usa isso por conta de valor e a maioria usa a plantadeira ainda que você precisa de regulagem manual. Como é que é isso? Hoje, a maioria das plantadeiras são extremamente tecnológicas. A tecnologia hoje que existe no implemento agrícola é fora do comum. É coisa da NASA. Só que ainda assim existem novas tecnologias que são o extremo do extremo do extremo de qualidade. Só que são ainda com um custo elevado. Então pouquíssimos produtores hoje têm esse tipo de ferramenta disponível em suas propriedades. Então assim, o que nós temos de comum já é muito tecnológico, mas ainda existe o mais tecnológico do que o muito tecnológico, se por assim nós podemos dizer, né? Mas esse comum ele precisa de gente para regular. E aí vem a segunda pergunta. Como é que é a mão de obra para isso? Tem em abundância? É escassa? É difícil? Como é que é a pessoa que vai fazer essa regulagem? Olha, Léo, esse é um parâmetro que eu tenho uma análise muito pequena. Mas a gente consegue ver que todas as fazendas hoje possuem mão de obra de qualidade e altura para realizar as atividades com máxima precisão, não, mas resolvem sim com bastante qualidade. Hoje o pessoal que está no campo, muitos deles não têm estudo, mas eles têm a prática. E através da prática os caras se tornam técnicos. Os caras são bons. Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de assinar o nome, mas o cara tem uma facilidade de afiar uma plantadeira que você não tem ideia. Você diria que isso é uma janela de oportunidade para quem quer entrar no negócio? Por exemplo, pessoas que estão na cidade, às vezes gostam de tecnologia, já estudaram um pouco mais, mas não estão com dificuldade, às vezes, de outras atividades e falam assim, pô, será que não poderia trabalhar com isso? Entender mais desse negócio? Existe essa janela ou não? O mercado do agronegócio para quem trabalha com produção, quem trabalha no trator, na plantadeira, está saturado? É uma janela que tem muita oportunidade ainda. É uma janela que ainda falta talvez alguma referência. Mas eu ainda não vejo difusão, cursos técnicos sendo bem divulgados. Não vejo a campo, talvez não seja porque não seja o nicho no qual eu atuo, mas eu não vejo empresas buscando fornecer cursos dentro das fazendas. Acredito isso sim que aconteça, deva ter diversos. Eu é que não tenho esse acesso, eu que não tenho visto isso acontecer. Como a gente vê que existe a necessidade, a gente sabe que existe o problema, que existe a janela. Agora, empresas proporcionando isso na prática, no campo, eu não tenho essa visão. Você não conhece nenhuma empresa de curso para isso, ou uma faculdade, universidade que atue especificamente para o cara sair formado em maquinário agrícola, alguma coisa assim, tecnologia agrícola? Existe alguma coisa assim? Você conhece? Uma das matérias, né, das disciplinas do técnico agrícola seria isso. Uma das disciplinas. Porém, eu não vejo muitas pessoas se especializando nisso, né? Outras pessoas que são formadas, elas procuram outros viés assim do mercado. Tá, a gente continua falando. Tudo que você fala me chama muita atenção por conta da tecnologia que vem junto. Tem tecnologia para você identificar o solo, você falou da tecnologia dos defensivos, dos insumos, na semente, na máquina, no jeito de plantar. Mas além disso, por exemplo, aplicação de defensivo
Por exemplo, na pecuária você tem os horários de aplicação. Dependendo do horário você não pode fazer aplicação, tem problema com deriva, tem essas situações. Na agricultura também tem horário específico para você plantar, para você estar acompanhando a lavoura? Como é que é isso? Léo, pensando em químicos, em aplicações de defensivos agrícolas, o horário é fundamental. Tá? O que a gente precisa avaliar? Temperatura, velocidade do vento e a umidade do ambiente. Esses 3 fatores e outros também, mas esses 3 são os principais, eles influenciam diretamente na qualidade da sua aplicação, na reação da tua cauda. Eu falo cauda porque a cauda que é aplicada pelo pulverizador, ela é uma composição, ela é um composto de vários produtos ao mesmo tempo que, combinados, somados, eles trazem benefícios como se fosse uma aplicação de remédio para a planta. Certo? Pensando no caso de fungicidas, inseticidas e herbicidas, eles são utilizados para resolver alguns problemas a campo. Então, existem produtos como herbicidas que eles precisam aproveitar o máximo possível da hora-luz do dia. A gente recomenda que as aplicações se iniciem durante o período da manhã, nos primeiros horários, para que ele reaja o maior tempo possível. Outros produtos a gente já gosta mais de trabalhar eles, ver maiores resultados aplicando no final do dia, após as 4, 5 horas, para que ele tenha um descanso num período mais ameno, porque o sol já se pôs, a umidade do ambiente está um pouco melhor e esse produto tenha um tempo de descanso na lavoura e dê maior resultado. A gente procura sempre evitar horários mais quentes, porque acontece desse produto talvez nem ser sintetizado, absorvido, ou às vezes nem ter contato com a planta. Evapora? O ambiente está tão quente às vezes que parte desse produto evapora antes mesmo dele descansar na folha da cultura. Antes mesmo dele reagir. Outros fatores que a gente leva em consideração também quando a gente monta a cauda, que é o composto de vários produtos a serem aplicados no campo, é o pH da água ou o pH da cauda. Uma cauda muito ácida reduz a eficiência de determinados produtos. E uma cauda muito alcalina também reduz a eficiência de alguns produtos. Então a cauda precisa ter um pH ideal, dentro de uma faixa de erro, é lógico, entre 7,5 e 4,5, para que ela tenha a melhor reação no campo, maior efetividade dos produtos no controle e no manejo. No controle que eu digo de pragas ali da cultura instalada na propriedade do produtor rural. Um outro ponto que é interessante é também você trabalhar com determinados produtos que tenham sinergismo. São produtos que, combinados um com o outro, aumenta a eficiência tanto de um quanto de outro. E evitarmos produtos antagonistas, que são produtos que roubam a eficiência de outros produtos. Tá? Eu não vou entrar muito na parte técnica, Léo, mas vou dar um exemplo de 2 moléculas. Hoje existe um produto chamado 2,4-D que é muito comum tanto na área da pecuária quanto na área da agricultura, tá? E um outro produto chamado Clethodim. Ambos são princípios ativos que a gente fala. São nomes moleculares, não são nomes comerciais. A combinação dessas 2 moléculas, desses 2 produtos, 2,4-D e Clethodim, são antagonistas. Então, uma acaba reduzindo a eficiência do outro. Faz com que não funcionem da melhor forma possível. Então, esses pontos de atenção na hora da aplicação, da montagem da sua cauda, é extremamente importante para você fazer uma aplicação de qualidade na sua lavoura. Então, esses aí você não pode misturar que não dá certo. Melhor evitar. Tá jogando dinheiro fora. Com certeza. E quem determina, por exemplo, você falou dos produtos, o que produto fazer, quem determina que produto que vai ser aplicado na planta é o engenheiro agrônomo? Na grande maioria das vezes. Aqueles produtores que possuem uma assistência técnica, sim. Só que hoje muita coisa é automedicável. Mas muita não é o correto, né? Não é o correto. Muito produtor rural hoje ainda é igual uma pessoa que tem dor de cabeça, vai na farmácia, compra uma dipirona sem receita e toma. Muito produtor compra os produtos
que ele acredita que vai resolver o problema dele e aplica sem um receituário. Ou aplica sem alguma instrução técnica maior. Então, hoje, para uma aplicação sua ser mais assertiva, é interessante que você tenha um monitoramento na lavoura para que você levante as pragas e os problemas que você tem naquele momento para saber exatamente o que você precisa aplicar para controlar aquela praga. Além de saber o que aplicar, você precisa saber como aplicar. Eu sempre pensei que o engenheiro agrônomo era o médico da planta. Na verdade, ele é médico da planta e do solo. E do solo. Da planta e do solo. Bacana. Você falou do pH da água. Então, você está falando que até a água você tem que fazer a análise da água que vai fazer a aplicação dos produtos? Não é recorrente. Pouquíssimos os produtores fazem. Mas sim, hoje o pH faz diferença. Então, quando você juntou todos os outros detalhes que você vem falando, que é a análise da pluviometria, análise de solo, análise de sanidade, se tem algum problema ou não na terra, nematóides, da plantabilidade, das placas operacionais, você vai juntando todos esses pedacinhos, inclusive olha, o pH da água. Quando você junta tudo isso aí, melhora o resultado da produção. Positivo, Léo. É praticamente quando você vai no médico, ele te faz várias perguntas. Através das perguntas e das suas respostas, ele faz um compilado de informações, solicita um exame de sangue, faz uma análise desse exame para identificar qual o teu problema. A gente faz exatamente o mesmo processo, só que ele não é eventual, ele é corriqueiro. Você precisa estar acompanhando a sua lavoura com um curto intervalo de tempo, 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, 5 em 5 dias, dependendo da questão da sua mão de obra e do tempo que você tem disponível para estar fazendo isso, ou o acesso de um profissional na sua área com essa frequência, porque pragas são rápidas. Hoje nós trabalhamos, as maiores culturas do Brasil hoje são culturas anuais, elas têm um ciclo que se inicia e se encerra em um período curto. Diferentemente de culturas perenes, as quais você planta, cultiva, vai trabalhando ao longo dos anos e aquela plantação permanece lá, a árvore mãe, a matriz permanece por muito tempo, que é o caso da oliveira, o caso da laranjeira, o caso do café. Como a soja e o milho e o algodão, que são as 3 maiores culturas hoje praticadas no Brasil, elas são anuais, então elas têm um ciclo que elas se instalam, que você planta e colhe. Dentro desse ciclo, você tem a incidência de pragas, tanto como de doenças como de insetos, que são danosos à lavoura. Então, o ciclo desses animais, desses insetos, desses parasitas é muito rápido também. Na questão de 7 dias ele se torna adulto e causa um dano, um prejuízo na sua lavoura sem você ver. Vitor, falando dessa questão de tecnologia, você me fez lembrar do meu pai um dia, a gente indo para a fazenda e passando por uma lavoura de milho, nós vemos a distância entre as plantas, são muito aglomeradas hoje. Meu pai comentava que lá na época dele, lá em Minas, ainda quando eles plantavam milho, e aí era na matraca, para quem não conhece, você vai batendo assim, é por isso que fala matraca, faz barulho e você solta a semente, vai batendo, dando um passo, soltando a semente. É arcaico ainda. Mas fazia com uma distância, que você fazia as ruas. Eu não lembro dele falar se era 40, se era meio metro, se era 40 centímetros, mas era o espaço para você vir depois fazendo a carpino. Na enxada ainda. A carpina de corredor. A capina de corredor. Hoje não tem mais isso. Aí tá. Entra a questão da tecnologia, que aí fica a minha dúvida. Essa tecnologia é só a tecnologia do plantio que faz a planta ficar mais perto, ou teve que desenvolver uma planta específica para isso? Para poder aumentar a produção, e qual foi o impacto disso na produção de milho no Brasil? Esse fator, Léo, eu acredito que seja. Quando eu digo isso, é pelo que eu vejo a campo. Primeiro, melhoramento genético. O cruzamento e a seleção de melhores cultivares que se adaptam em áreas mais adensadas e tendem a produzir
mais em áreas adensadas, como a gente já vem falando, produzir mais em menos espaço ou no mesmo espaço para não seja aberta novas áreas de forma desordeira, chegou nesse ponto de que a cultura consegue, no caso, por exemplo, do milho, você consegue, através de práticas, adubação, correção do perfil do solo, manejo de defensivos agrícolas, instalar mais plantas finais por metro quadrado. Outra coisa que eu vejo que também envolve nisso, padronização de maquinário. Hoje, você tem maquinários padrões, com espaçamento entre linhas no plantio de 45, 50, 60 e 90. Cada cultura tem o seu melhor perfil de instalação de plantabilidade em linha horizontal. Então você se adequa dentro dessa questão da recomendação técnica da variedade da cultura e o maquinário a ser instalado, a ser utilizado na colheita e no plantio. Então, tecnologia. Volta na tecnologia. Hoje, o que é que na produção hoje agrícola é menos tecnificado? Se existe alguma coisa que não tem tecnologia na produção agrícola hoje? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil. Porque tudo que você falou, você não consegue enxergar nada que não tenha tecnologia. Porque previsão do tempo, o cara consegue, inclusive, como você falou, instalar uma pequena central na sua fazenda. Você tem acompanhamento. Você sabe até se o quanto vai chover no dia bem próximo. Você tem horário de aplicação. Hoje você tem utilização de drone para fazer aplicação de herbicida também, para otimizar. Enfim, a planta usa laser. Você fazer análise de solo, você tem análise de solo a depender da área. Você, para cada área, cada pedaço da área, você aduba de uma determinada forma. Perfeito. Enfim, o que não tem tecnologia nesse negócio? Difícil. Hoje a tecnologia está desde a parte genética da planta, da cultura, até dentro dos produtos, da formulação química e molecular de cada produto agrícola, está dentro de cada maquinário que você usa, GPS, georreferenciamento, monitoramento. Então hoje a tecnologia e a agricultura estão de mãos dadas, do começo ao fim do ciclo, ou do começo ao recomeço, porque o agro não para. Quando você fala desse jeito, você me fez acender uma luz. A verdade é que vieram todos os profissionais de todas as áreas, vieram para dentro do agronegócio. O que antigamente o cara tocava, como meu pai falava, contava do milho, da roça de milho, de você plantar na matraca e depois vir carpindo. Tinha pouca tecnologia nisso, ou quase nenhuma, que você guardava os melhores espigas para poder tirar o milho para plantar no outro ano. Você tem um monte de profissional hoje vinculado ao agronegócio. Você tem um cara do tempo, meteorologista, você tem mecânica, indústria de produção de máquinas, geneticista, biólogo, agrônomo, químico, engenheiro químico, engenheiro agrônomo. Tá todo mundo dentro do negócio. Todo mundo dentro do negócio, pensando num bem comum, produção de alimento. Então ele impacta na vida de muito mais pessoas do que a gente imagina. Não é só de quem está em casa se alimentando. De todo ser humano. E de todo animal domesticável. Claro, o animal silvestre ele se alimenta de caça e da disponibilidade da natureza, vamos dizer assim. O animal domesticado, de criação, ele depende exclusivamente do agro para se alimentar. Mudou muito. Falando ainda da tecnologia, tudo isso que você falou, quando você olha a quantidade de chuva, você olha o solo, você olha se existe algum problema no solo ou não, maquinário, ainda tem um outro detalhe, que é a semente que você vai usar. Como é que você escolhe uma semente? Você tem que olhar tudo isso para escolher a semente? Também. Eu acredito ali que a escolha da semente é fundamental. Porque a semente que você vai plantar, ela inicia, entre aspas, é claro, porque o início a gente já comentou, são outras práticas pré-plantio que dão início à cultura, o início do ciclo da lavoura. Mas a semente é um ser vivo, é o primeiro ser que você instala no seu solo.
Então, você precisa priorizar uma semente de qualidade. Porque, como eu falei, ela é um ser vivo. Quanto maior for a qualidade desse ser instalado no seu solo, melhor ela vai se desenvolver e se tornar uma planta adulta, produtiva e bem desenvolvida. Por isso a gente precisa fazer uma análise do vigor e da germinação dessa semente para que sejam semeadas na sua área, na área do produtor, uma semente de qualidade. E hoje tem muitas empresas que trabalham com a semente, com o desenvolvimento de sementes, né? Hoje o mercado tem muita gente trabalhando com isso, tem muita opção, o produtor tem muita opção hoje. Tem muita. Hoje são várias empresas hoje no segmento de genética de sementes, porque são dois ambientes. Um ambiente que produz, multiplica uma genética de semente, e o primeiro ambiente que é o ambiente que produz a genética da semente. Ela desenvolve. Um desenvolve o ser, o outro multiplica. Um desenvolveu o Nelore, o outro multiplica o Nelore. Cria em extensão o Nelore. Então vamos lá. A geneticista, as empresas hoje do mercado que criam a genética da semente, elas criam os cultivares que são resistentes a herbicidas, plantas resistentes a herbicidas. Voltando à tecnologia, entenda isso, Léo. Uma herbicida é para matar planta. Nós hoje temos plantas que são resistentes a herbicidas. Você aplica o herbicida na sua lavoura, você não mata a sua cultura, mas mata as outras plantas que estão lá. Então você tem um ser vegetal resistente a um produto que mata vegetais. Isso é muita tecnologia. Meu Deus, blindado. Blindado. Outra coisa, essa semente tem no banco genético dela alto teto produtivo, pegamento de vagem, resistência à doença dentro do banco genético. Através de seleções de cultivares, eles desenvolvem um cultivar que é mais resistente a uma antracnose, a uma mancha-alvo, a um mofo branco, que são doenças que se instalam na cultura, por exemplo, da soja. Estou usando só soja como referência, porque milho também tem suas peculiaridades de doença e algodão também, como todas as outras culturas. Por exemplo, cigatoca é uma doença específica da banana, mas como nós estamos falando assim um pouco mais direcionado a grandes culturas, para nós não entrarmos em outras janelas. Essa mesma semente produzida pelos geneticistas, ela vem no DNA dela resistência ao nematóide. Então essa semente é um cultivar em específico de soja. Esse cultivar tem na sua cadeia genética resistência tanto aos herbicidas que nós falamos, às doenças e também resistência a nematóides, que são os parasitas de solo que infectam, né, se instalam nas raízes da soja, diminuindo a produtividade, causando danos e atrofiando o desenvolvimento da planta. Então a tecnologia começa aí. Impressionante. Isso é impressionante. Não dá para, eu gosto de falar isso, não dá para falar com o agronegócio, as pessoas que às vezes estão assistindo. O agronegócio não é aquele agronegócio de novela. Não é a produção, não é mais aquela produção de novela que você vê lá o artista lá no Pantanal correndo sem camisa, a cavalo para lá e para cá, ou aquela romantização de horta natural. Gente, o negócio é muito maior. É muita tecnologia, muita. Nosso estado é diferente quando a gente olha isso. Tem outros estados no país que usam muito isso, tem se desenvolvido, Goiás, Bahia, tem também, mas é muito diferente isso. Essa produção é muito diferente. Nós falamos de adubação já, dos impactos, principalmente a questão que a gente falou lá da guerra. Quero falar contigo agora de mercado, que é uma coisa que me chama muita atenção o produtor. O produtor, eu gosto de falar com o produtor, não só o agropecuarista. Quem põe preço no produto não é ele. Diferentemente dos outros negócios, de quem produz, a pessoa coloca preço no seu produto. Mas o produtor não, o agropecuarista não. Ele engordou o boi e quem põe preço no boi dele é o frigorífico, é o mercado. O agricultor produziu a mesma coisa. Ele colheu, não tem conversa. Ele deposita no armazém, se ele tem um armazém, senão ele vai ter que depositar lá no armazém, pagar a manutenção
seu produto lá e vai depender do mercado para vender ou não. Esse é outro desafio do produtor? Esse eu acredito que seja o maior desafio do produtor. É você não poder pôr preço no seu produto. Você tem que investir, jogar no solo milhões de reais, cuidando da melhor forma possível para que aquilo produza, te entregue resultados, sem você saber o quanto a sua produção vai valer lá na frente. Então é necessário um estudo de mercado para que o produtor rural saiba o time certo de comprar seus insumos, de vender a sua produção, para ele acertar e sobrar mais para o bolso. O que vale é quanto sobra no bolso. Salvático, mais uma vez você aqui, meu amigo. Então, o que vale é o que sobra no bolso, Léo. Por isso, o produtor rural hoje ele não é mais só um agricultor. Ele é um economista, ele é um administrador. Em muitos casos, alguns são mecânicos, aplicadores, operacionais, pragueiro. O agricultor em si, ele é multifuncional. Ele precisa estar atento a tudo para que ele não tenha prejuízo. Porque o fator principal da produtividade não é controlado por ninguém, é controlado por Deus. Se nós temos um ano que você compra a tua melhor semente, faz a tua melhor adubação, o seu solo está no melhor perfil dele, tá tudo saindo conforme o seu planejado, aquilo que você consegue manejar dentro da fazenda. Acontece de ter um ano com um veranico muito longo, acima de 25 dias. O veranico, para o pessoal que está em casa, é uma janela onde a falta da chuva se estende por muitos dias ao longo do desenvolvimento da cultura. E, combinado com essa falta de chuva, ainda nós temos elevadas temperaturas. Isso prejudica demais, porque a cultura sem a água, ela não consegue ciclar nutriente, produzir, encher grão e se desenvolver, e consequentemente isso resulta na morte da cultura. Às vezes a chuva atrasa a vir, às vezes chove demais, que foi um caso como essa safra que nós passamos agora de soja, safra referência 25-26. A chuva atrasou no começo do ciclo, ela demorou a vir, ela começou em algumas regiões aqui da região sul do estado a padronizar, ou seja, chover quantidades regulares em janelas mais curtas, 3 em 3, 4 em 4 dias, somente em novembro. Estabilizou. Ela só foi estabilizar no final de novembro. E agora, no período da colheita, com a soja pronta a ser colhida para grão ou para semente, infelizmente choveu muito. Ah, mas se está chovendo não é bom? Não é ruim. Eu prefiro perder por chuva do que por falta de chuva. Mas o excesso de chuva na colheita causa várias complicações. Podridão de grão, podridão de plantas. Todos esses fatores que prejudicam, além de outros fatores mecânicos, operacionais, com caminhão, maquinário, dificuldade de deslocamento de máquinas dentro do talhão devido à questão de barro e vários outros fatores, geram prejuízo para o produtor rural. E esse prejuízo ninguém quer. Então eu falo, falta de chuva e excesso de chuva ninguém controla, só Deus. Aí você chega para vender seu produto, o preço está baixo, não consegue pagar. Que é o que você falou, vai depender do quanto vai sobrar no bolso. Pode acontecer tudo isso e chegar num ano que o soja, o seu produto, disparou de preço. E vai sobrar dinheiro, mesmo assim. O preço, o time da venda do grão, da produção, é praticamente uma aposta. Na verdade, eu falo o termo aposta entre aspas, porque a gente consegue quantificar se ele vai subir ou vai cair através de muito estudo. Sim. Estudo de mercado interno, mercado externo, dólar, ações de governo, tanto interna quanto externas. Por que eu digo? Determinadas práticas políticas com administração de impostos, conduções de impostos, influenciam na nossa produtividade, no nosso custo.
ICMS, Confins, somos o país que agora se tornará número 1, né, em arrecadação. Políticas externas, como a guerra que nós estamos vivendo agora. Então, tudo isso influencia diretamente no nosso mercado de grão, faz com que ele suba, com que ele aumente. Então, o produtor rural que está antenado, que está bem direcionado, que é bem técnico, vamos dizer assim, nessa parte, ele sabe o melhor momento para ele comprar e vender a produção dele. Mas ele sofre com tudo isso que a gente falou até agora. Depende. Você falou que praga. Tem. Não, eu tô pensando outra coisa, porque você fala, por exemplo, vai colocar uma palha, um caminhão de dinheiro no chão e você não sabe como é que vai colher. Você não sabe nem se vai colher. Se vem chuva, se não vem chuva. Eu falo com o produtor, ele tem que ter fé. Não é desafiador? Não existe um produtor que não tenha fé. Então, às vezes, você encontrar o produtor que ele estiver meio nervoso na época da colheita, não estranha não, tá? Imagina o que o cara tem que olhar, que ele tem que se preocupar. Diferentemente de quem, me perdoe a comparação, mas os empreendedores, os empresários, aí eu coloco o pessoal do agroprodutor, a gente tem que falar que ele é meio doido, na verdade, meio louco. Porque ele arrisca todo dia. E ele pega, joga um caminhão de dinheiro no chão de semente, preparou a terra, jogou isso, para ver se vai vir a chuva, se não vem, se vai colher, se não vai colher. E quando colher, ver o que o mercado vai pagar na produção dele. Lá na frente. Enquanto quem é assalariado, não tem nenhum demérito nisso, é apenas opção, o cara trabalhou, chegou no final do mês, recebe o salário dele, pronto, acabou. Ah, mas o produtor ganha muito. Mas arrisca muito. Arrisca muito. É o mundo dos empreendedores. É o mundo do empreendedor. Você quer ser empreendedor, prepare-se para arriscar e prepare-se para perder também. Não ganha sempre. Na verdade, eu acho que perde mais do que ganha. Ou e empate. aí vai se equilibrando. Mas depende disso, nós dependemos disso, dependemos de quem produz. Quem vai lá e joga um caminhão de dinheiro no chão para tirar outro caminhão depois e para fazer a roda girar. É assim que funciona. Mas eu gosto de falar, quem trabalha com a terra não tem como não acreditar em Deus. Não tem como não acreditar em Deus. E assim, é prazeroso, Léo, você vê uma semente que você colocou no solo, essa semente se desenvolver, virar uma planta gigante, extremamente carregada de frutos, você colher aquilo e ver o resultado. É extremamente gratificante você comprar uma cria, uma novilha, você vê ela se desenvolver, ela é enxertada, o bezerro no pé, aquela produção se multiplicando, o animal do ciclo dele de bezerro até adulto. É extremamente gratificante, é prazeroso você ver esse ciclo acontecendo diante de você. É nisso que eu incluo Deus. Como Ele nos desenvolveu, nos orientou ao longo de anos e nos auxiliou a desenvolver culturas para que a gente pudesse plantar, cultivar, criar para o nosso sustento, para a expansão da criação dele, que é a raça humana. E trabalhar com isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Você vê isso todo dia. Graças a Deus eu vejo todo santo dia. Graças a Deus. Vitor, e para quem gosta, quem tem interesse, tem vontade de conhecer o agronegócio, tem vontade de trabalhar no agronegócio, o que você diria para uma pessoa que está hoje, mas o garoto está fazendo segundo ano, terceiro ano, ou já está trabalhando, mas quer mudar? O que você diria para quem quer ir para o agronegócio? Se especialize em tecnologias. Hoje, felizmente ou infelizmente, depende a quem, a tecnologia é o futuro. Esse é o primeiro ponto. Se tecnifique, além da faculdade. Hoje a faculdade ela é um moldador de diploma, mas não é um moldador de profissional. Você está lá para pegar o diploma. Grande parte das matérias que você estuda hoje você não põe em prática. Você vai ver essa prática em campo. Então procure estagiar dentro do segmento que você queira trabalhar. Se o seu perfil é laboratório, desenvolvimento de mercado, estagie nisso. Se o seu perfil é vendas, estagie nisso. Se o seu perfil é administrativo, estagie nisso e se complemente. A agronomia
é para você cuidar do campo, cuidar de cultura. Só que hoje eu sou muito mais vendedor do que agrônomo. Eu faço a venda e entro com a parte agronômica fornecendo informações técnicas. Conheço outros colegas e convivo com outros colegas que são mais administradores, porque são gerentes de empresas hoje do agronegócio. Ele é muito mais administrador, gestor de pessoas do que propriamente agrônomo. Um geneticista, hoje, ele é muito mais um biólogo, um desenvolvedor de cultivares do que propriamente um agrônomo. Então, não façam apenas agronomia. Se especializem numa área, se identifiquem. Como que você se identifica? Estagiando. Eu estou no 6º semestre, procure emprego. Você só vai saber do que você gosta, do que você não gosta quando você comer. Então, ponha-se à prova. Quer mexer com gado? Experimenta mexer com gado. Gostou, não gostou? Muda. Quer mexer com soja? Vai mexer com soja. Faça estágio. A faculdade te possibilita férias longas nos entremeios das aulas. Tem faculdade aí que proporciona até 3 meses de férias. O que você vai fazer nessas férias? Não fica em casa, não fica estacionado. Muitas e muitas cidades que nós temos hoje no nosso estado, a lavoura, a pecuária, é no último bairro. Vou dar um exemplo, Campo Verde, que é aqui do lado. Você saiu da cidade, a cidade acaba, começa uma lavoura. Jaciara, Jucimeira, a cidade acaba, tem uma pecuária. Na verdade, a cidade está no meio da lavoura. Exatamente. Nós temos casos aqui em Rondonópolis assim. Nós temos pecuária, gente, dentro da cidade. Sim. A gente pode citar a Eletronorte ali. Ali na Eletronorte tem uma mini fazendinha ali que o cara produz o seu gado ali dentro da cidade. Então, procure experimentar, conhecer o segmento para você saber na onde você vai se desenvolver, aonde você vai investir o seu tempo. Porque tempo hoje, Léo, na minha opinião, eu acho que na de muitos também, é a única coisa que você não volta. Gastou, usou. A gente pode comprar o tempo dos outros, mas a gente não pode comprar mais tempo para nós. Então, gasta seu tempo fazendo aquilo que vai te dar retorno, aquilo que vai te dar conhecimento, experiência, porque você vai ser julgado por isso. Hoje, a gente tem bastante contato com pessoas influentes no mercado. São gerentes, diretores de empresas aqui na nossa região. O currículo é só uma referência. A experiência que o cara tem, a vivência que o cara tem é o que conta muito para fazer o nome do profissional. Resumindo o que você falou, a caneta e o papel para fazer a faculdade é essencial. Mas a diferença está na botina no pé e a terra no chão. Perfeito, Léo. É exatamente isso. Tem que estar de botina na terra, tem que estar andando, conversando com o produtor, entendendo como é que faz, como é que planta, o porquê que não é, porquê que é. E não tem demérito nenhum quando você está na faculdade, você ir para a fazenda ficar, me desculpe a expressão, de badeco, mas aprendendo como é que faz. Eu também acho. Eu acho que o badeco, esse termo, ou estagiário, ou AT, ele faz parte do nosso ciclo. Não se constrói parede, não se constrói telhado sem alicerce. Perfeito. Construa seu alicerce bom. Quem é o alicerce? É o badeco, o AT, o assistente. Faça isso bem feito, tenha interesse. Não é todo mundo que está no lugar certo, na hora certa e consegue crescer na vida aproveitando oportunidades milimetricamente exatas. A maioria tem que ralar bastante. Eu vou dar um exemplo. Antes de ser o profissional que eu sou hoje, eu fui por quase 3 anos assistente técnico. Ou de um motivo ou outro. Ou eu tava... faltou oportunidade ou eu era muito ruim. Mas eu fui por quase 3 anos assistente técnico. Até eu ter oportunidade em me desenvolver no mercado, em crescer. Só que tudo isso, todo esse período que eu passei de assistente técnico foi fundamental. Na verdade, eu era coordenador de campo. Eu falo o termo assistente técnico porque é o termo mais comum. Mas eu fui por muito tempo coordenador de campo. O coordenador de campo ele faz de tudo e mais um pouco para todos os setores da empresa.
Ele faz serviço para produção, ele faz serviço para pós-venda, para a parte comercial, ele faz serviço para administrativo. Nisso, foi uma porta que me abriu na vida. Foi uma passagem de muito trabalho, mas foi essencial para saber em que caminho eu ia seguir e demandar minha energia para chegar onde eu cheguei hoje. Vitor, você falou que você ficou até os 6 anos lá na Amazônia. Eu lembro que a gente conversou uma vez, você me contou uma curiosidade que eu não sabia, que o açaí, ele não é, naturalmente, ele não é doce. Você come o açaí doce? É. Você come o açaí, ele é salgado? Como é que é? Totalmente diferente. O açaí, ele é bem pastoso, Léo. Uma sensação... Para quem já comeu pinha, fruta do conde, e come aquela massa da pinha e da fruta do conde meio arenosa, o açaí in natura é praticamente... Na verdade, o açaí em fruto, ele é uma bolinha parecida com o café. Ele in natura, após ele ser extraído, ele vira essa pasta roxa arenosa. Então, e ele não é... Normalmente, ele não é consumido doce. Ele é mais consumido in natura ou com comidas salgadas. Tá, e você consumia isso quando você morava lá na Amazônia? Sim, né? é comum. 5, 6 anos de idade. Bem comum. A comida mais prática na nossa época era arroz, peixe e o açaí. Quando você estava lá, eu tenho certeza que você não imaginava que ia estar aqui hoje, que seria o profissional que você é hoje, ter a família que você tem hoje, que eu tenho o prazer de conhecer a sua família, que eu admiro muito e gosto muito. A Tamara, o Joca. E eu tenho certeza que você não imaginava, acho que nem nos seus melhores sonhos você imaginava isso. Não. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquele menino lá de 6 anos com a boca roxa comendo açaí, o que você falaria para ele hoje? Aproveita o pai, anota tudo que ele falar. Aproveita a mãe, anota tudo que ela falar. Por quê? De verdade no mundo, as pessoas que realmente querem o seu bem e querem te ver com sucesso de todo o coração é o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe é você podendo voltar no tempo. Analisa os erros que o seu pai fez. Analisa as tratativas que o seu pai, sua mãe, a jornada deles ao longo da vida, que através disso você vai conseguir muito bem saber o que dá certo, o que não dá, o que é bom para você no momento, o que é bom para você no futuro, e escuta o que eles estão falando. O que pai e mãe fala, às vezes naquele determinado momento da vida, para nós não faz sentido. Mas depois de um determinado tempo e amadurecimento, você vai falar: e não é que tinha razão? Pena que a gente às vezes demora um determinado tempo para amadurecer. Do mesmo jeito, fazendo uma analogia à cultura, à lavoura, nós temos o nosso tempo de amadurecer. Nesse processo de amadurecimento, escute e se espelhe nos seus pais. Procure saber com eles, procure viver as experiências que eles viveram, para você saber o que dá certo e o que não dá na vida. Sensacional. Eu ia falar para você deixar uma mensagem pro Joca, mas o Joca, de que você crescer e entender um pouquinho mais, é só você assistir esse time com seu pai aqui, que você vai entender. E escuta o tio Léo também, tá? Escuta seu pai. A dica também pro pessoal que tá formando agora, pro Joca também vai valer essa. Coloca, Léo, sua assinatura e o seu capricho em tudo que você faz. Nós estamos seguindo por um caminho de IA. Se você pedir a mesma atividade para nós três e os três realizarem essa atividade com a IA, com a inteligência artificial, o seu serviço, dele, meu, do pessoal que está em casa, vai ser idêntica. Então coloque sua assinatura em tudo. Use, não estou falando para não usar a inteligência artificial. Use, mas coloque o teu capricho, o teu detalhe. Vai fazer uma apresentação, uma monografia, um atendimento, um trabalho, faça a sua assinatura. Use a IA para melhorar o seu trabalho. Não use a IA para ser o seu trabalho. Exatamente, perfeito. Vou anotar essa também. Partindo para o final, Vitor, você quer deixar algum recado? Uma mensagem final?
Acho que a mensagem final minha já foi dita, Léo. Você pegou num ponto que eu tenho muito forte em mim. Esse ponto aflorou mais depois que eu perdi o meu pai e quando eu me tornei pai. Então, isso aí eu acho que é um ponto principal. E uma coisa que eu falo para todo mundo que tem o tempo de convívio comigo: faça. Vai dar certo, vai dar errado, faça. Tá cansado, tá triste, tá desmotivado, faça. Respira fundo todo dia. O pensamento positivo, o pensamento vencedor é uma das maiores fontes de energia e luz para o caminho a ser trilhado até o sucesso. Eu tô trilhando o meu ainda, sei muito bem aonde eu quero chegar, tô trabalhando para isso. Mas todo mundo que quer chegar em um lugar tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Então levanta e faça. Não sei como, procura saber, pergunta. Informação tá aí, profissionais estão aí, busca um direcional. Uns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais lentos, mas esteja sempre em movimento, nunca em inércia. Show. Eu penso isso aí todo santo dia. Eu levanto da cama com isso na cabeça. Sensacional, mais uma Vou lição. fazer, não interessa como, preciso fazer. Obrigado, Vitor. Gente, tá vendo porque que essa prosa é sempre boa de lida? Para você que está em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Você que já nos acompanha no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, compartilha, comenta. Eu acredito que tem muita coisa desse papo de hoje que você pode comentar, pode contribuir também. Vai ser um prazer responder vocês. Para você que está vendo a primeira vez, já segue aí, deixa o seu recado também, compartilha com os amigos, porque toda semana tem essa prosa boa de lida para vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!